Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nós estamos em uma série chamada A Igreja de Jesus Não Precisa Disso. É uma série quase que apologética, né, em defesa da Igreja de Cristo. Então, talvez nós vamos pegar pesado com algumas coisas que nós entendemos que não precisavam fazer parte da Igreja de Cristo. E alguma delas é até útil, seria uma boa ferramenta, mas da forma que está sendo usada não tem utilidade na Igreja de Cristo. E na semana passada nós falamos sobre o Evangelho Coaching, e hoje nós vamos falar sobre a forma que a masculinidade está sendo usada e abordada, tanto no mundo quanto na igreja. Semana que vem vamos falar sobre as mulheres, a forma que está sendo abordada, e algumas coisas que nós não vemos bases bíblicas, mas hoje eu quero falar sobre algumas coisas que nós não vemos base bíblica nos homens, de modo geral, na vida da igreja. Então, o tema da mensagem é pesado, mas é Red Pills, montanheiros ou homens de verdade. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximava do dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem. Seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Adoramos ao Senhor por tua palavra e queremos pedir ao Senhor para que ela possa ser espada em nossos corações, Pai. Nós queremos ministrar de uma forma coesa, simples, mas que possa fazer efeito em nossas vidas para que possamos sair transformados deste lugar, em nome de Jesus. Como eu disse, é uma série apologética, onde nós queremos combater o que acreditamos ser mentira ou conter parte da verdade, mas ainda para tentar esconder um tanto de mentira com a palavra de Deus. E por isso lemos essa passagem de Davi a Salomão. Davi, um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de pecados, mas um homem segundo o coração de Deus. Quando estava no seu leito de morte, ele chama o seu filho Salomão, que seria o seu precursor, seria o filho que daria continuidade ao reinado de Davi, como deu. E aí ele dá um conselho simples a Salomão, mas um conselho que só alguém que conseguiu ser de verdade pode dar, que é: Salomão, meu filho, seja homem. Ele poderia dar muitos conselhos sobre as riquezas, dizendo: lidere as riquezas dessa forma, lidere o povo dessa forma, mas não, ele disse: Salomão, de tudo em que você tem que fazer, existe uma coisa que você tem que fazer além dos demais, que é ser homem. Porém, nós nos deparamos em um tempo em que a sociedade, depois de muito tempo, conseguiu tirar o homem, a palavra homem, da sua posição de origem. Durante muitos séculos, o homem foi homem. A sociedade tentou durante muitos anos, mas os homens resistiram bravamente e eles conseguiram resistir a essa tentativa de imposição de deixarem de ser homens. Mas hoje nós chegamos ao lugar aonde o homem não é mais respeitado por ser homem. Tem um teólogo católico chamado Chesterton, que ele diz que chegaria o tempo em que teríamos que provar que a grama é verde. E esse tempo chegou. Nós temos que provar que o homem tem que ser homem. Nós temos que provar que o homem precisa fazer coisas de homem. Nós temos que provar que o homem precisa ocupar o seu papel de homem na sociedade. E a culpa disso se passou muito pelo feminismo.
Nós não vamos falar sobre isso agora, vamos falar na próxima semana. Mas um dos principais responsáveis por essa perca da masculinidade é o feminismo. E aí a masculinidade caiu não só no mundo, mas também caiu dentro da igreja. A masculinidade não sumiu só do mundo, mas também sumiu de dentro da igreja. Eu não estou dizendo o machismo, mas estou dizendo a masculinidade. E por que a masculinidade sumiu do mundo e sumiu dentro da igreja? Existem alguns movimentos fora e dentro da igreja tentando resgatar essa tal masculinidade, mas de uma forma que nós não cremos ser a forma real. E aí se dividiram em dois públicos. Um público fora da igreja, que é um público que tenta fazer com que os homens sejam autossuficientes. E a prerrogativa maior deles é que um homem não precisa de uma mulher para ser feliz. O homem não precisa necessariamente de uma mulher para ter uma vida íntegra. E o segundo grupo quer dizer que os homens, em sua maioria, são frágeis. Mas nós temos uma fórmula que, se você fizer, você vai se tornar um homem de verdade. Esses dois grupos. O primeiro grupo, o grupo dizendo: o homem tem que ser homem na sua essência, não precisa de mulher, não precisa fazer nada, não precisa provar nada para ninguém, seguir a sua vida. O outro grupo diz: a maioria dos homens se perderam, mas nós temos uma fórmula secreta e mágica, que se você fizer essa fórmula, você vai se tornar homem do dia para a noite. E aí nós vamos dividir esses dois públicos. Primeiro é o público dos Red Pills, que é um movimento mundano que tenta trazer a masculinidade de volta. Ele não está inserido propriamente dentro da igreja, mas é um movimento mais fora do que dentro, mas que diz tentar trazer a masculinidade de volta. E quem são esses caras? O termo Red Pill vem do filme Matrix, não sei se você já assistiu, mas tem um determinado momento em que o Morfeu, que é um dos personagens do filme, ele entrega duas pílulas, ele mostra duas pílulas para o Neo, que é um dos personagens do filme também, o principal, e ele oferece as duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul requer que se ele toma essa pílula, ele permanece em uma ilusão confortável, de uma forma parafraseada. Se ele toma a pílula azul, ele continua a vida de uma forma confortável. Mas se ele toma a pílula vermelha, a pílula vermelha, ele acorda para uma realidade crua. Então, os Red Pills estão dizendo: nós tomamos uma pílula vermelha e nós acordamos para a realidade crua. Nós não escolhemos o conforto, nós escolhemos o desconforto. E aí muitos deles dizem que tem alguma coisa, uma verdade que só eles têm. Possuem uma verdade que só eles falam, mas os homens precisam acordar para essa verdade. E quais são as características, algumas das características desse público, chamado Red Pills, que tenta resgatar a masculinidade fora da igreja? Primeiro, eles têm uma filosofia, que é essa. Qual é a filosofia? Nós sabemos uma verdade que as pessoas não sabem. Nós temos uma verdade que as pessoas não sabem. E aí eles fazem uma divisão entre aqueles que estão acordados e aqueles que estão dormindo. Os que estão acordados são Red Pills. Os que estão dormindo são os que tomaram a pílula azul, e eu não vou arriscar falar o meu inglês para você não ficar com vergonha. Outra característica deles também, filosoficamente falando, uma desconfiança sistemática das instituições. Eles desconfiam da mídia, desconfiam da academia, do governo, da ciência, do mainstream, de tudo. Eles desconfiam de tudo e de todos. Outra característica dos Red Pills, eles são paradoxalmente, eles têm uma forte certeza sobre as divisões do mundo que são apenas deles. Eles acham que o mundo são divididos em dois lados e aquilo que eles falam tem que ser a verdade. E outra coisa que eles têm também é uma sensação de pertencimento a uma elite intelectual. Eles enxergam além do que todo mundo enxerga. É só você colocar no YouTube Red Pill entrevista que você vai ver. Normalmente a fala desses caras é superior, eles se acham superior a todo o restante da espécie. Seja homens que não são Red Pills, ou seja mulheres de modo geral. A filosofia deles é essa. Nós temos uma verdade, e essa verdade pode transformar a vida do homem se ele quiser. Outra coisa, eles têm uma identidade de grupo, ou seja,
andam sempre em grupos. Então, eles fazem tribos online, normalmente eles estão sempre na internet, estão sempre de forma online. E aí, de forma online, eles têm grupos. E aí, nesses grupos, eles discutem as suas filosofias. Eles também, eles rejeitam aqueles homens que não suportam a filosofia deles. Um homem que não pensa como eles não pode estar do lado deles. Ou o homem pensa daquela forma, ou o homem não pensa da forma deles, e ele deve ser extinto, porque esse homem ainda está dormindo para a realidade. E aí eles também têm um senso de missão para acordar outros homens para a realidade que eles falam, que é a realidade que tem que ser vivida. Outra coisa também, que eles têm o ressentimento como a propulsão para esse movimento. Eles são extremamente ressentidos. Ressentido com quem? Com as mulheres. Ressentidos com a mídia. Ressentidos com tudo que acontece, porque eles acham que as mulheres, que a mídia, que as elites roubaram algo que era por direito deles. E outra coisa que eles são extremamente vitimizados. Extremamente vitimizados. Nós somos as vítimas e, portanto, nós temos que reagir àqueles que estão fazendo conosco. Eles vivem num mundo cercado, se tratando como vítimas, dizendo, nós fazemos isso porque nós somos ressentidos com o mundo, nós somos ressentidos com as mulheres, somos ressentidos com as coisas. Por isso, nos fechamos o nosso mundo para que possamos viver da forma que achamos que é a melhor forma de se viver. Você está comigo, irmão? Quarta coisa, vivem em um ecossistema digital, ou seja, nascem majoritariamente online. Vivem no YouTube, no TikTok e no Twitter. Vivem nesses lugares. Dificilmente vai ver um grupo se unindo para falar que é um grupo que está falando sobre o Red Pill, sobre a forma com que o mundo os trata. Normalmente é online. Mas isso tem mudado. Algumas semanas atrás eu vi um grupo que não era Red Pill, mas era um grupo de homens negros reunindo. A coisa mais bizarra que eu já vi nos últimos tempos. Chamava Grupo Vinhos e Conversas, e uma conversaiada toda. E aí um tanto de homem, junto numa casa, numa sala, que eu não sei como é que suporta, e aí um tanto de homem lá conversando sobre os problemas, sobre as dificuldades, e não sei o quê. Aí cada um leva uma garrafa de vinho, e aí mulher não pode entrar, e só os homens que podem entrar. Uma conversa sem fim. Vivem nesse mundinho fechado, um mundinho que é deles, onde outras pessoas não podem entrar. A quinta característica desse grupo é um grupo que tem características psicológicas recorrentes. Por exemplo, a necessidade de controle, uma necessidade de domínio, de controle, uma baixa tolerância à ambiguidade, um histórico de rejeição social e afetiva, e uma busca intensa por comunidade e por pertencimento. É o resumo desse grupo que está fora da igreja, mas está tentando resgatar a masculinidade da forma que eles querem. Qual que é o problema? O problema é que não fica só nisso. O problema é que eles disseminam esse tipo de pensamento. Aí, por exemplo, o que eles pensam sobre o casamento? Eu não estou generalizando, mas a maioria desse grupo Red Pill, eles pensam que o casamento é uma armadilha. A maioria deles. Eles pensam que o casamento é uma armadilha para que possa pegar o homem que está desacordado para a realidade. Eles dizem que o casamento é desvantajoso para o homem, especialmente nesse contexto nosso ocidental. O casamento não é vantagem. Por quê? Porque, por exemplo, no divórcio, as leis do divórcio, segundo eles, são vistas favoráveis às mulheres. Porque o que pensam? Eu trabalhei, eu batalhei, mas aí depois que eu separar, é 50-50. Metade para as mulheres, metade para minha mulher, metade para mim. Mas minha mulher nem trabalhou para aquilo, minha mulher nem trabalhou para adquirir. Mas o convite que eu tenho para aqueles que casaram e depois de casaram adquiriram riqueza é tentar administrar a casa, os filhos e o trabalho ao mesmo tempo e ver se teria o mesmo sucesso profissional. O cara que depois de casado conseguiu um sucesso, e aí a mulher talvez não trabalhou fora, trabalhou só em casa. E aí quando esse cara sai de casa, quando esse cara está brigando para divorciar, ele diz, mas eu que trabalhei,
Eu que acordava cedo, eu que estudei para conquistar as coisas da minha casa, por que é que eu tenho que dividir metade em metade? Faça o que a sua mulher fez em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, fazendo alimentação para você chegar em casa e comer, e tenta administrar isso tudo. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmão. Homens não são capazes de construir lares. Homens constroem casas, mulheres constroem lares. Você não é capaz de construir o seu lar. A sua mulher é. Arrisca ficar uma semana só você e seu filho, se você não pede conta da paternidade. Quando acabar, quando sua mulher chegar em casa, você fala, por favor, fique com esse menino, eu não quero ver ele tão cedo na minha vida. Dá um tempo aqui, eu vou ali comprar um pão e volto daqui a 6 meses para ver se esse menino está vivo ainda. Homem não constrói lar, homem constrói casa. É por isso que você sai cedo para trabalhar e tem que trazer o sustento para sua casa, e tem mesmo. E às vezes sua mulher não trabalha, e aí ela fica em casa cuidando, administra. Arrumar casa, fazer comida, cuidar de menino. Às vezes a Luana sai de manhã para fazer alguma coisa, e aí eu tenho que ficar com o Tiago e tentando reconciliar trabalho e as coisas dele. Aí eu tenho que trabalhar, levar para natação, voltar para casa, fazer comida, fazer o menino tomar banho, que é 4 horas para tomar banho, 8 horas para sair, passar perfume, passar desodorante, arrumar cabelo. Quando eu tô assustado, já tá na hora de sair para a escola e eu não consegui nem almoçar ainda. Aí, enquanto ela tá fazendo, ela tá conversando comigo, arrumando a casa, fazendo a comida, fazendo o menino sair do banheiro e sai, faltando 30 minutos, ainda tá pronto, deitado, esperando o menino acabar de assistir o desenho para ir para a escola. Por quê? Porque o homem não é capaz de construir um lar. Homens constroem casas, mulheres constroem lares. Está comigo, irmão? Então, por que a visão dele sobre o divórcio é errada quando se separem? Porque se você chegou em uma posição já casado, a sua mulher é grande parte disso aí. O comportamento desses homens com as mulheres, como é? Eles têm um conceito de que as mulheres, em sua maioria, são iguais. A crença deles é que as mulheres, em sua maioria, são iguais. E aí eles pensam que a maioria das mulheres estão em busca de parceiros que tenham um poder aquisitivo ou status mais alto. O pensamento é, você é mulher e você quer o meu dinheiro, meu carro e minha casa. Eu perguntei para minha esposa esses dias, você está comigo por causa de amor ou por dinheiro? Ela deu essa mesma risada e eu não entendi o porquê. Eles pensam, eu conquistei e essa mulher agora vai chegar e vai devastar tudo. Portanto, nenhuma mulher é verdadeiramente fiel. Ela está com esse homem apenas por conveniência. Terceira coisa, eles pensam que o casamento é ilusão. E o casamento real, ele não se sustenta ao longo prazo. Outra coisa que eles pensam, para nós finalizarmos a fala sobre esses homens, é que eles têm um termo chamado the wall, que é a parede, que eles falam que toda mulher perde a sua atratividade física após os 30 anos de idade. Após os 30 anos de idade, a mulher não tem mais atratividade física. Portanto, ela não serve mais para ele. Se a mulher não tem mais atratividade física, não é mulher troféu mais, ele não pode mais demonstrar essa mulher para o outro, essa mulher não serve mais para ele. Portanto, mulher para ele é só dos 18 aos 30. Dos 30 anos para cima, não serve. E o que acontece? Esses homens estão errados de acordo com a palavra de Deus. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, a não ser que o homem seja celibato, ou seja, ele não vai se relacionar com mulher nenhuma. Não é celibato, eu não vou me casar, mas eu vou me relacionar com várias mulheres. Celibato é, não vou me casar e vou entregar a minha vida para Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, a não ser que esse homem seja celibato, todo homem deve se casar. Vou repetir, a não ser que esse homem seja celibato, todo homem deve se casar. Presta atenção, o meu pensamento é que o homem pode ter tudo nessa terra. Se ele não construir uma família, ele falhou miseravelmente. Não importa quantos carros ele tem, não importa quantas casas ele tem, não importa quantas empresas ele tem, se ele não é celibato e ele não se casou, ele não formou uma família, ele falhou miseravelmente. O próprio Deus diz isso
Em Gênesis 2:18, a parte A, ele diz: não é bom que o homem esteja só. O Criador do homem e da mulher, o cara que Adão estava sem nenhum problema, ele diz: Adão, você está calmo demais. Vá dormir que quando você acordar, vou ter um problema te esperando. O cara que criou Adão, o cara que criou Eva, entregou Eva de bandeja para ele e diz: ela será sua mulher, ela será sua carne, ela é carne da sua carne. Não é bom que o homem seja só. Portanto, o homem que não é celibato, ele tem que se casar. E o que nós podemos entender com isso é que a igreja de Jesus não precisa de homens autossuficientes. A igreja de Jesus precisa de homens que constituem uma família, a não ser que esses homens sejam celibatos. Uma máxima que esses caras têm, Red Pills, é que a mulher com alta quilometragem, não sei se você já viu. Aí vão conversar sobre a mulher, e aí a mulher já teve mais de 3, 4 parceiros, 5 parceiros sexuais. Aí sabe o que eles dizem? Já rodou demais, não serve pra mim. Mas o cara teve 30. O cara teve 30, mas ele quer uma que não teve relação com nenhum. Aí ele diz, não, já rodou demais, foi pra igreja agora pra zerar a quilometragem e arrumar um bobo pra casar na igreja. Mas como é? O homem pode ter 30, a mulher não pode ter 2, 3? Tudo está errado. Segundo a Bíblia Sagrada, casamento é relação sexual. Ou seja, o sexo vem após a relação sexual. Então, se o homem teve 30, a mulher teve 4, por que é que os dois não podem se curar? Por que é que os dois não podem se relacionar e formar uma família para a glória de Jesus? Que conversa é essa? Portanto, a igreja de Jesus não precisa de homens autossuficientes. Precisam de homens dispostos a formar famílias. Outra coisa que a igreja de Jesus não precisa. Eu não quero colocar nomenclaturas que hoje já existem vários. Por isso eu nomeei como movimentos montanhistas, que estão em busca da masculinidade perdida de forma expressa em poucos dias. Movimentos montanhistas. Movimentos que dizem que em 3, 4 dias você vai se tornar um homem de verdade. E esse grupo não está fora, está dentro. Esse grupo não está rodando fora da igreja. Esse grupo descobriu um ótimo mercado dentro da igreja. Tem um grupo muito famoso no Brasil, que é de cristãos e de católicos, mas existem outros grupos, tanto cristãos quanto católicos, que fazem a mesma coisa. O que fazem? Consiste em, basicamente, vários homens indo para um lugar isolado, com privação de sono, de comida, e fazendo exercícios militares. E após 3 dias, esses homens voltam para casa, entre aspas, transformados. Ficam 3 dias com fome, sem dormir, fazendo exercício físico, ouvindo palavras ou palestras, e após 3 dias a promessa é: vocês vão voltar restaurados. Isso recentemente no Brasil estourou, voltado para os homens especificamente, mas já existiram outros movimentos assim na igreja. Mas eram para todas as pessoas e eram normalmente dentro de sítios, né? E esses movimentos faziam a mesma coisa. Qual? Isola as pessoas do mundo num sítio, normalmente. Priva de sono, comida regrada, uma série de palestras voltadas a comportamentos. E qual que é o problema? As pessoas voltam empolgadas. As pessoas voltam cheias de força, cheias de garra, dos movimentos dizendo: glória a Deus, eu sou uma nova criatura, a minha vida está transformada, a minha mãe vai ter um novo filho, minha esposa vai ter um novo marido, meu marido vai ter uma nova esposa. A maioria volta empolgada, mas dentre poucos dias, eles voltam a ser o que era. Dentre poucos dias, eu tinha uma máxima, era 15 dias, irmão. Voltava todo mundo empolgado, todo mundo crente, glória a Deus. O primeiro domingo, o primeiro culto após o encontro era lotado, igreja lotada, todo mundo querendo Jesus, eu quero é Deus, e aquela conversa toda. 15 dias depois, eram os gatos pingados. Por quê? Voltavam à vida normal. Porque o problema, irmão, não é comportamental, não. O problema é que esses movimentos não têm o poder de converter pessoas. Quem converte pessoas é apenas Cristo.
Quem converte pessoas é apenas Cristo, como eu digo. Ele pode converter nos movimentos? Óbvio! Ele converte no boteco, ele converte na boate, ele converte no bordel, ele converte na boca de fumo, ele converte em qualquer lugar. Por que não vai converter nesses movimentos? Óbvio que ele vai converter, ele pode converter. O problema é quando o movimento reivindica dizendo: venha pra cá, que aqui você vai se tornar um homem de verdade. Venha pra cá, porque aqui Jesus fundou esse movimento, e aí esse movimento é o movimento em que você vai sair daqui transformado. E quais são os problemas desses movimentos de masculinidade? Primeiro, uma promessa demasiada de transformação moral. Eles prometem que você vai ter uma transformação moral. Se você se prostituía, você não vai prostituir mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você assistia pornografia, você não vai assistir mais. Se você era viciado em alguma coisa, você não vai ser mais. O convite é esse. Você vai passar isolado conosco esses dias e depois você vai voltar um homem transformado. Transformação moral, que não resolve. Você vai voltar transformado, mas isso não resolve. Segunda coisa desse grupo, que esse grupo fala. Que esse grupo faz, né? Uma PNL disfarçada de espiritualidade. O que é PNL? Programação neurolinguística. É um método que busca tentar entender os pensamentos, linguagens e ações que vão influenciar no resultado. Qual que é o problema? A PNL é um problema, irmão? Não, PNL em si não é um problema. O problema é quando a PNL sobressai o evangelho. O problema é quando a PNL não basta, a PNL sobressai o evangelho. As palestras como dissemos semana passada, você pode, você vai ser um homem de verdade, quando ela sobressai o evangelho de verdade. Terceiro ponto, todos esses movimentos, eles têm muito dinheiro envolvido. Você pode vir ser transformado, mas você precisa pagar um valor. E esse valor está sendo alto. Para que a divisão de royalties possa ser feita. Paga o valor X e você vem passar o dia conosco para você ser transformado. E a quinta e última coisa é que eles fazem a instrumentalização de Cristo. Ou seja, eles tratam Jesus como um deles, dando a entender que Jesus fundou aquele movimento. Algum desses movimentos, talvez o mais famoso, diz que Jesus é o 01 deles. Mas que conversa é essa, irmão? Jesus não fundou movimento algum. O único movimento que Jesus inaugurou na Terra foi a igreja, que está aqui há mais de 2000 anos. Os movimentos vêm e vão, mas a igreja de Jesus permanece. Os movimentos vêm e vão. Tem 2000 anos que os movimentos vêm e vão. Tem 2000 anos que acontece coisa, tira coisa. Tira casaco, bota casaco. Coloca um movimento novo, o movimento para de dar lucro, eles param com o movimento, vem outro movimento. Mas a igreja de Jesus está aí 2000 anos, porque o único movimento que Jesus fundou na terra, e ele diz que vai perdurar até a sua volta, é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. E os homens não são transformados em 3 dias. Presta atenção. Homens não são transformados em 3 dias. Mulheres não são transformadas em 3 dias. Levam uma vida. É por isso que nós falamos da importância de estarmos juntos em discipulados, porque é uma vida. É um compartilhar, uma conversa. É um desabafar, é uma fala. Que às vezes o homem só quer desabafar, só quer falar, só quer conversar. E aí você cansado, 3 dias com fome, 3 dias dormindo mal, qualquer coisa que a pessoa fala lá, você vai falar, é isso mesmo, eu vou voltar assim mesmo. Mas o primeiro prato de lasanha que você comer, você vai lembrar, meu Deus. Por quê? Você passou 3 dias isolado do mundo, mas você voltou para o mundo e o mundo continua da mesma forma. Agostinho de Hipona, a história dele diz que quando ele se converteu, ele era um homem muito prostituto, tinha muitas mulheres, andava pelos bordéis da cidade. Tanto é que ele tem o livro Confissões 1 e 2, que eu te indico comprar e ler. E nos Confissões ele confessa vários pecados que ele tinha, e um deles era a perversidade sexual. O homem era um tarado ambulante. E aí quando ele se converte, ele vai andar na cidade. E aí quando ele está andando na cidade, as mulheres dos bordéis andando, ei, Agostinho,
Tudo bem, lembra de mim? Sou eu. Aí Agostinho diz, sim, é você, mas não sou mais eu. Porque a transformação não vem de um movimento de 3 dias, vem de uma vida arrependida em Cristo Jesus. Todo homem, para ser transformado de verdade, ele não precisa de 3 dias. Se Jesus quiser transformar a vida de um homem, irmão, é do dia para a noite. Ele acorda destruído, ele dorme destruído e acorda transformado. É uma palavra que ele encontra no meio do caminho e ele é transformado. Por quê? Porque a igreja de Jesus não precisa de movimentos. Pode ter, mas não precisa de movimentos para converter homens. O único capaz de converter o homem, converter o coração caído do homem, é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que a igreja de Jesus precisa? O que a igreja de Jesus precisa? E eu vou caminhando para o final, o Júnior pode vir, por favor. A igreja de Jesus precisa ser, os homens da igreja de Jesus precisam ser e fazer o que Davi diz ao seu filho Salomão. O quê? Ser homem. A igreja e os homens da igreja de Jesus precisam ser homem. E o que é ser um homem de verdade, segundo a Bíblia? O que é ser um homem de verdade, segundo a Bíblia? Ser homem é ser autossuficiente e dizer, eu me viro sozinho sem minha mulher, sem uma esposa, sem uma família, não. Ser homem é eu sair para um movimento de 3 dias com a mochila nas costas, dizendo, me aguarde que tem um novo homem voltando? Não. Não é isso. O que é ser um homem de Jesus, um homem de Deus? Segundo a palavra de Jesus. Primeiro, um homem de Deus guarda os preceitos do Senhor. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, diz assim: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Um homem de Deus, de verdade, ele não precisa estar envolvido em movimentos. Ele pode até estar, mas não precisa. O que um homem de Deus de verdade precisa? Ele precisa guardar os preceitos da lei do Senhor. Mas a pergunta que fica é, como guardar as leis do Senhor? A resposta é, conhecendo. A segunda pergunta é, como conhecer a lei do Senhor? A resposta é, lendo a palavra do Senhor. Um homem de verdade, um homem de Deus, tem que se debruçar na palavra do Senhor. E aqui eu começo a pegar pesado com você, homem, e você, mulher, pegue de tabela. Um homem de verdade, um homem de Deus, ele tem que se debruçar na palavra do Senhor. E eu tenho umas perguntas, cadê a sua Bíblia? Mostre a sua Bíblia. Se eu te perguntar qual é o livro da Bíblia que você está lendo hoje, qual vai ser a sua resposta? Se eu te perguntar que livro da Bíblia você está se debruçando neste momento, irmão, qual será a sua resposta? A outra pergunta é, qual a última vez que você trocou a sua Bíblia? Trocar, eu digo, a sua Bíblia de papel. Qual é a última vez que você foi na livraria e trocou a sua Bíblia? Porque a sua Bíblia estava desgastada demais. E por que eu digo isso? Porque uma Bíblia conservada demais quer dizer que é falta de leitura. Porque a Bíblia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que estar destruída, caindo aos pedaços, juntando as páginas com página, colando, até conseguir ir na livraria comprar outra, no Mercado Livre, R$30 uma Bíblia. Uma Bíblia conservada quer dizer uma alma destruída, um comportamento destruído, mas uma Bíblia destruída quer dizer uma alma restaurada. Uma Bíblia destruída quer dizer que a sua alma está restaurada. Presta atenção, alguns de vocês não trazem Bíblia nem para a igreja e querem convencer-se que leem a Bíblia em casa. Conversa. Querem convencer que lê a Bíblia no celular? É conversa, não lê. Não tente se enganar, nem me enganar, nem enganar o seu Senhor. Não lê.
Qual que é o meu conselho? Compre uma Bíblia, um marca-texto e vai ler a sua Bíblia. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Pastor nenhum te diria isso, irmão. Mas não deixe eu, o pastor da igreja, ser a pessoa que vai dar diretrizes à sua casa, porque você não consegue comandar a sua casa biblicamente. Sabe por que os pastores estão montando nas pessoas? Depois elas saem dizendo, estou frustrado, por quê? Porque o meu pastor abusou de mim. É óbvio, o homem da casa deixou o pastor dominar a casa. A mulher precisa de oração, mas não consegue pedir ao homem. A mulher precisa de ajuda, mas não consegue pedir ao homem. Vai pedir a quem? Ao pastor. Esteja apto a conversar com sua esposa e a orientar a sua esposa e os seus filhos na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Pare de viver de corte de rede social. Compartilhando. Opa, corte bom. Já vi pessoas, eu acho que não era daqui da igreja, não, que eu não lembro o perfil que compartilhou, mas compartilhou um postzinho de rede social de um versículo que nem existe. Porque compartilhou, eu achei estranho e falei, vou lá verificar se é isso mesmo que está falando no versículo, que pelo que eu lembro não é isso não. Aí, checkmate, abre a Bíblia, checkmate, não tem o versículo. Por quê? A rede social virou a nova caixinha de promessa. Eu tô triste, eu sigo a página de devocional. Aí eu acordo de manhã, tem um devocional novo me dizendo lá. Aí você absorve qualquer coisa porque você não lê a palavra de Deus. Você não lê a palavra de Deus não orienta a sua vida. Como é que você quer orientar a sua casa? Segunda coisa, seja um homem de oração. Seja um homem de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem iras e nem discussões. Colocaram na cabeça dos homens, algum momento, algum tempo atrás, que oração é coisa de mulher. Aí você vai nas igrejas, o que é que tem? Ciclo de oração. Quem está lá? Mulher. Vão levantar a campanha de oração. Quem se levanta primeiro? Mulher. Porque colocaram na cabeça dos homens que oração é coisa de mulher. É que as mulheres é que conseguem orar muito. O homem tem muito problema para orar. Mas Martinho Lutero dizia assim, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia que eu não vou arriscar sair da minha casa sem orar por 3 horas. O cara que destruiu a Europa inteira com o evangelho verdadeiro, dizendo, tenho tanta coisa para fazer, Bíblia para traduzir, enfrentar um tanto de herege, o povo me perseguindo, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não arrisco sair da minha casa sem orar por 3 horas primeiro. Presta atenção, a Bíblia não exclui os homens da oração. E não é oração apenas pedindo, é oração intercedendo. Oração pedindo por cura, oração pedindo por libertação. A pergunta que fica para você é, se chegar uma pessoa agora, endemoniada na sua frente, o que você faz? Será que meu telefone toca? Porque você não tem uma vida de oração suficiente para colocar a mão, porque o demônio não sai no meu nome e no seu nome. O demônio sai no nome de Jesus, então não importa quem você é. Se você é A, se você é B, botou a mão, tem que sair, irmão. Mas não, tô com medo do quê? Da assombração aparecendo na minha cama, debaixo da minha cama de noite. Tem coragem de orar por libertação? A Bíblia é cercada de homens que gastaram a sua vida em oração. Não ore nos problemas difíceis, ore. Nos dias bons, ore. O casamento está bom, ore. O casamento está ruim, ore. O trabalho está bom, ore. O trabalho está ruim, ore. Já experimentou deixar a sua família te pegar em oração? Ajoelhado? Sua esposa, seus filhos te pegar em oração? Sua esposa dizendo aos filhos, vai não. Por quê? Tá orando. David Pong-yu, que é o pastor que foi a maior igreja na Coreia, morreu em 2022, se eu não me engano. Uma história dele contando que, certa vez, o presidente da Coreia ligou para ele dizendo, presidente, ministro, não sei o que é lá naquela bagunça, o cargo mais alto, dizendo,
com a secretária, eu preciso falar com ele urgente, preciso de um conselho. A secretária diz, não vai dar. Ele diz, mas sou eu, tem que atender. Não vai dar. Por quê? Tá orando. Aí passaram alguns minutos, ele pega o telefone de novo, liga e diz, tudo bem? Sou eu. Do outro lado da linha ele diz, por que você não me atendeu? A sua secretária disse que você estava orando e você não me atendeu? Ele diz, é porque eu estava falando com alguém mais importante que você. Experimentou? A mulher vinha correndo, o filho vinha correndo, parou. Por quê? Seu pai está orando. Irmãos, diabo corre numa casa dessa. É por isso que talvez você tenha tanto problema, tá orando pouco. Você não precisa de uma mudança de mente, de um mindset, de um coach, de uma montanha, não. O diabo às vezes faz o que quer em nossas casas porque tá faltando oração. Falta oração. Presta atenção, quem carrega a sua casa em oração não é a sua mulher. Obviamente ela pode e deve orar, mas quem carrega a sua casa em oração é você. Assim como um homem tem poder de destruir a casa, irmão. Porque o ímpio tem poder de fazer isso. Eu aconselho mulher demais que o homem está perdido no mundo. Sai um dia, sai na sexta, volta no domingo, irmão. A mulher desesperada, os filhos desesperados, sem saber o que fazer. Aconselho demais mulher nisso. Dizendo, calma, vamos orar, vamos ver o que dá para fazer. Mas assim como um homem ímpio tem o poder de destruir a sua casa, um homem de Deus tem o poder de restaurar a sua casa através da oração. Esposa mal, filho mal, vamos orar? Tá todo mundo quebrado, todo mundo desesperado, todo mundo perdido. Vamos orar. Pegar na mão da família e dizer, é oração, tá faltando é oração. O conselho que eu dou para os homens sempre é, vai chorar no banho, chora no banho para não desesperar a família, e na família, ora. Ora. Terceira e última coisa, para finalizarmos. Um homem de verdade ama a sua esposa e cuida dos seus filhos. Esses movimentos falam isso, e pelo menos isso é verdade. O que não valida é o resto que eles falam. Você deve amar os seus filhos, cuidar deles o melhor que você puder. Fazer o que você puder na medida do seu alcance, mas preste atenção, a sua prioridade, para você que é casado, é a sua esposa. Sua prioridade não é seu filho. Seu filho tem que casar e ir embora de casa. Você tem que educar o seu filho para ele casar e ele ir embora. Quem é a minha prioridade? Às vezes eu vejo esse vídeo de internet, as pessoas perguntando, quem é mais importante para você em ordem de escala? Aí os homens dizem, primeiro a mamãe, segundo os filhinhos, terceiro os cachorros e quarto minha esposa. Você vê o olhar da mulher assim, ó. Mas como assim? Você quer dizer que minha mãe não é mais importante? Exatamente isso que eu quero te dizer. Depois que você casa, sua mãe deixa de ser a pessoa mais importante da sua vida. Ela se torna o seu parente. O que Deus diz é, abandone, largue pai e mãe e iniciará sua mulher. Honre. Faça o que puder ser feito por sua mãe, pelos seus filhos, mas a sua esposa, se você é casado, ouça isso, se você é solteiro, aprenda isso. A sua prioridade é a sua esposa. O seu amor, a sua dedicação e a sua entrega maior tem que ser por sua esposa. Sua esposa. Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, não tem que ser pelos seus filhos, não, tem que ser por sua esposa. Meu sonho, sabe qual que é? Esses meninos lá de casa casar tudo, ir embora, eu comprar um motorhome. Onde você tá? Não sei. 15 dias volto, pego os netos, estrago os netos, motorhome de novo. Tchau. Porque eu não casei com filho. Filhos são uma missão que vai embora. Agora, uma missão que eu vou ter que dar conta ao Senhor, não são eles exclusivamente. A prioridade é minha esposa, dizendo, tá aqui, ó. Tô só cuidando. É seu. É seu. Cuide dos seus filhos,
mas ame a sua esposa. Porque quando Deus foi dar algo para o homem, ele não deu uns filhos, ele não deu uma igreja, ele deu uma esposa. A primeira coisa que Deus deu para Adão não foi um carro, não foi filho, não foi igreja, não foi uma empresa. Foi a mulher dizendo: essa aqui é a sua responsabilidade. Crescer e multiplicar. O filho cresce, vem, nasce, tchau. O filho cresce, vem, nasce, tchau. Agora, a sua esposa é o que você vai ter que resolver para todo sempre. Cansei do casamento. Descansa, irmão. E descansa no sentido contrário da palavra. Não é de deitar, não. É descansar mesmo. Tá cansado? Descansa, que não tem como. Ser homem de verdade. Ou melhor, seja homem de verdade. Não se iluda com os movimentos. Não se iluda com as falácias da internet. Mas encha-se da palavra do Senhor. E seja um bom marido e um bom pai. Efésios capítulo 5, versículo 25, para eu finalizar, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Cuide dos seus filhos e ame a sua esposa. Sem movimentos, sem falácias, mas com amor. A mulher que o Senhor te deu. E se Ele não te deu ainda, quando Ele te der, ame ela com todas as suas forças. Amém? Não precisa ficar de pé, feche os olhos no seu lugar, vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa nos conduzir, principalmente aos homens, Pai. Nós precisamos nos tornar homens melhores. Nós precisamos aprender, Pai, a lidar com as dificuldades da vida, sem precisar que pessoas nos conduzam e lidem conosco, como se fôssemos crianças. Como se movimentos pudessem alterar nossas vidas, Pai. O que altera nossas vidas é Cristo. O que transforma nossas vidas é o Senhor. Então, eu quero pedir ao Senhor para que possa nos transformar e nos conduzir em graça e em bondade, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.